Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Orque. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da Urque. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. Urque Diagnósticos, 25 anos. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvívere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia na qual as pessoas têm dúvidas acerca do conceito e dos limites de atuação do profissional, que pode atuar tanto em consultório odontológico como em hospital. Você sabe em que momento da vida pode precisar dessa especialidade? Sabe quais as doenças e anomalias são tratadas por um cirurgião bucomaxilofacial? Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor de hoje traz esse tema com a cirurgiã bucomaxilofacial, doutora Andrea Vilma Manfredini. Doutora Andrea, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor mais uma vez, né? É um prazer. Muito obrigada, é um prazer, sempre é um prazer estar contigo nesse programa. Doutora, o que é a cirurgia bucomaxilofacial? Essa é a nomenclatura correta? Na verdade, assim, cirurgia bucomaxilofacial é um termo reduzido, porque antigamente a gente usava o termo inteiro que se chama cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, porque se trata também do trauma da região da face, por queda, por objetos, um jogo de futebol, de alguma forma que tem algum tipo de traumatismo na face, é a nossa especialidade que trata. Isso sempre conjunto com os médicos, porque nós tratamos isso muitas vezes a nível hospitalar. Se tem um trauma em região do olho, da órbita, a fratura do osso é tratada pela nossa especialidade, e às vezes tem acometimento ocular, a gente tem o oftalmologista junto com a nossa especialidade. Doutora, é uma especialidade da odontologia, mas qual é a formação adequada para se tornar um cirurgião bucomaxilofacial? Na verdade, assim, um cirurgião bucomaxilofacial com experiência e com bastante prática nessa área hospitalar, ele precisa estar no hospital, como já diz o nome. Nós fizemos uma residência, como uma residência médica, após a faculdade de odontologia. Isso é de muitas horas, a gente vivencia essa especialidade dentro do hospital, em conjunto com os médicos. Nós temos pacientes em comum, dentro da UTI, dentro da ortopedia, dentro da parte clínica, muitas infecções tratamos conjuntamente. Então a gente precisa dessa vivência para ter prática, porque ela vai um pouquinho além da faculdade de odontologia. Bem, doutor, então só para entender, o cirurgião bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia que faz a residência hospitalar, é isso? Exatamente, assim, a odontologia como faculdade, nós temos só dentro da faculdade, a gente tem clínicas, prática com pacientes, mas a gente vivencia, salvo exceções, a gente vivencia muito pouco dentro do hospital. Então, para ter essa prática, essa rotina hospitalar, nós precisamos estar dentro do hospital, que é um pouco mais complexa.
Então a gente faz essa residência, normalmente é mais de 2.000 horas, é uma especialidade longa, às vezes de 2 a 3 anos, depende do local, né? E aonde a gente adquire um pouco mais de prática dentro dessa área. Bem, doutora, e qual é a área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial? Bom, na verdade, assim, é uma área bem ampla, em função de que a gente faz a odontologia e mais essa parte hospitalar. Dentro da nossa atuação, nós podemos atuar em cirurgias ambulatoriais, como cistos, a gente faz implante, a gente faz cirurgias complexas de dentes, enxertos, avanços mandibulares, e dentro do hospital a gente também trabalha com essa parte de trauma, e muitas dessas cirurgias que poderiam ser feitas a nível hospitalar, quando se tornam complexas, a gente leva ao hospital sob anestesia geral. Podemos realizar também implantes, enxertos e todas as mesmas cirurgias a nível ambulatorial a gente realiza a nível hospitalar. Na verdade, o bucomaxilofacial ele acaba fazendo uma reconstrução, né, doutora? Quando o paciente sofre um trauma. Ah, sim. Em traumas, geralmente é isso que acontece. A gente faz um atendimento inicial, normalmente conjunto com o médico, que o hospital, todo paciente de trauma que chega em uma emergência, seja ela em um hospital público, hospital particular, ele vai ser recebido por um médico plantonista que vai determinar quais especialidades vão precisar para esse paciente. Então, a gente vai atuar, dar o parecer se é necessário uma cirurgia emergencial ou esperar uma semana, 10 dias para redução de todos esses edemas e restabelecimento do quadro clínico geral para poder atuar e fazer a cirurgia. Bem, doutora, a atuação do cirurgião bucomaxilofacial é ampla e limítrofe entre a odontologia e a medicina. Quais as situações em que o bucomaxilofacial tem exclusividade de atuação, doutora? Essa situação de limítrofe, a gente também usa um termo que se chama áreas cinzas, que são áreas que a medicina também pode atuar, né? A medicina, a odontologia. Agora, normalmente quando tem alguma coisa relacionada com a parte dentária, a parte superior dos dentes, a parte inferior, que seria a maxila, a mandíbula, o cirurgião bucomaxilofacial tem mais capacidade, porque inclusive fizemos 5 anos de odontologia nessa área. Então, se é um paciente que tem um tumor nessa região, que a amplitude é só maxila, só mandíbula, a gente atua. Mas se torna uma área limítrofe porque tem a oncologia, alguns tumores maiores, que aí o cirurgião oncológico vai atuar. E nós daremos algum tipo de suporte quando necessário. E traumas de face, quando envolve essa parte dentária também, temos praticamente uma exclusividade para isso. Mais treino, de repente eu diria, isso não é nem uma exclusividade. É um pouco mais de treino. É um pouco mais de treino porque nós atuamos, a gente conhece cada parte dos dentes que tem, como eles se tocam, de que forma acontece, e muitas vezes a gente precisa que essa dentição esteja adequada para restabelecimento de um quadro geral, de um politrauma, digamos assim, com vários traumas na região da face. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a cirurgiã bucomaxilofacial, doutora Andrea Villeman Manfredini. E o assunto no programa de hoje é exatamente essa especialidade da odontologia. Bem, doutora, vamos tomar uma água ionizada, alcalinizada, que regula o pH da água, deixando a água mais leve com esse purificador da Purifique? Com certeza. Fique agora com o quadro Tudo pela Saúde com o personal trainer Tiago Duarte. Já voltamos. Tudo pela Saúde. Oferecimento Unique Family Fitness Club. Olá, eu sou o Tiago Duarte da Rosa, sou personal trainer aqui na cidade de Criciúma. E a dica do quadro hoje vai ser avaliação física. Você que quer iniciar a sua atividade física, é extremamente importante que você crie amplamente uma avaliação onde você consiga ver o seu estado físico atual. Neste caso, a gente usa alguns equipamentos. Neste caso, na avaliação física, a gente usa o adipômetro, onde a gente consegue avaliar as pregas cutâneas. Nas pregas, a gente consegue avaliar a composição corporal do indivíduo e como ele se encontra no estado físico dele atual, dando a massa corporal magra, a massa gorda e o percentual de gordura. Durante esse processo também, a gente avalia a parte de perimetrias do aluno,
para perceber como que está a circunferência abdominal, a circunferência dos membros superiores e inferiores, para que no estado atual a gente consiga projetar em cima dos objetivos dele a prática persistente após a avaliação. Essa foi a dica de hoje, até o próximo programa. Escolha segurança, escolha tranquilidade, escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Aqui tem amor, carinho e dedicação. Só faltou uma casa e sua doação. Deixe a esperança morar em seu coração. Saiba as várias formas de doar uma casa para crianças e adolescentes com câncer pelo site guido.org.br ou ligue 3045 6211. Casa Guido. Amor, dedicação E sua doação. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a cirurgiã bucomaxilofacial, doutora Andrea Villeman Manfredini, e o assunto no programa de hoje é essa especialidade da odontologia, que é o cirurgião bucomaxilofacial. Cirurgião ou cirurgiã, né, doutora? Doutora, me diga uma coisa, no bloco anterior a doutora falou que o cirurgião bucomaxilofacial ele atua tanto a nível ambulatorial como hospitalar. Mas eu queria te perguntar o seguinte: quais as cirurgias que poderiam ser feitas a nível ambulatorial ou no próprio consultório? Na verdade, como eu falei, todas as cirurgias podem ser feitas no hospital ou no ambulatório. Depende muito do tamanho dessa cirurgia. Implantes, por exemplo. É um paciente que não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum medo, não teria nenhuma contraindicação fazer a nível de consultório. A gente pode usar uma sedação leve e fazer a nível de consultório. Agora, muitas vezes eu tenho pacientes que chegam para mim e dizem: doutora, eu não quero estar acordado. Então isso, a nível de consultório, eu acho muito ruim. Porque por mais que a gente faça uma sedação, que traga um profissional, o recurso que a gente tem dentro do consultório é muito menor que se tem a nível hospitalar. Se tem uma intercorrência maior que pode ocorrer, dentro do hospital a gente tem mais segurança. Mesmo que seja um implante, a extração de um dente complicado, um cisto, um tumorzinho, esses seriam as cirurgias que podem ser feitas no consultório. Depende muito da conversa, da primeira entrevista que a gente faz com o paciente. Com o paciente. É uma determinação, muitas vezes, que o próprio paciente passa isso pra gente. Por experiência que temos, a gente vai conseguir saber se esse paciente tem condições de estar dentro do consultório só com uma sedação. Bem, doutora, me diga uma coisa. A doutora poderia citar exemplos de quais doenças maxilofaciais existentes que são resolvidas através dessa especialidade? Bom, como eu já falei, é bem amplo assim e pode ser atuado junto com outros profissionais também da odontologia. Mas existem lesões, a gente como cirurgião, dentista de modo geral, clínico, faz um diagnóstico de câncer inicial, pode ser feito pela nossa especialidade, é feito biópsias. Como cirurgião bucomaxilo acaba tendo um pouco mais de experiência. Pode ser resolvido também dentes com má formação, que precisam ser removidos, colagem de aparatos ortodônticos para tracionamento para um tratamento ortodôntico. Pode ser resolvido maxila que tem pouco osso, ou mandíbula, fazer enxertos, aumento de volume antes de um tratamento definitivo para implante, né? Seria uma gama bem grande, ou seja, todas as cirurgias que envolvem dentro da odontologia, na cavidade bucal, o cirurgião bucomaxilo pode atuar.
Existem problemas e dores como dor de cabeça, por exemplo, que pode ser de origem dentária? Sim, hoje em dia, com essa vida corrida que temos, o estresse do dia a dia, tem aumentado muito esses pacientes. Antigamente era uma coisa que vinha pouco, né? Mas hoje em dia tem muito paciente que reclama de apertamento dentário, de bruxismo, que é ranger os dentes, de dores localizadas em pontos da face. E muitas vezes isso é tratado pelo próprio dentista. O cirurgião bucomaxilo também atua nessa área e a gente medica, muitas vezes reavalia conjunto com outros profissionais para fazer uma reabilitação, troca de prótese, fazer um implante, muitas vezes ortodontia, e isso tem que ser avaliado num conjunto. Aí entra um fisioterapeuta para tratar a parte muscular. Então esses seriam os tratamentos para uma dor na face. Okay. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a cirurgiã bucomaxilofacial, doutora Andrea Vilima Manfredini, e o assunto do programa de hoje, a gente está falando aqui, discutindo sobre essa especialidade, né? Uma especialidade da odontologia. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Fique agora com o informativo do Hospital São José, com a jornalista e assessora de imprensa do Hospital São José, Kátia Farias. Olá, hoje o informativo Hospital São José está no serviço de diagnóstico por imagem da instituição, onde recentemente foi inaugurado o novo mamógrafo digital. E o Altair, que é o responsável pelo serviço de diagnóstico por imagem do hospital, vai nos explicar um pouco sobre essa novidade. Altair, conta pra gente qual o diferencial desse novo mamógrafo digital. Então, Kátia, o nosso novo aparelho que nós adquirimos agora há pouco tempo é um aparelho de mamografia digital. Até pouco tempo nós tínhamos um aparelho que era um sistema analógico. Esse sistema a gente expunha o paciente para fazer o exame. Era gravado as imagens num cassete. Esse cassete era levado numa leitora. Essa leitora depois enviava as imagens para um banco de dados. De lá o médico captava a imagem e depois interpretava as imagens. Nesse sistema novo, ele já, a partir do momento que o paciente entra para fazer o exame, nesse momento mesmo o técnico já manipula a imagem aqui mesmo dentro da sala, sem ter a necessidade de gravar em algum lugar. Ele já envia essa imagem para o banco de dados, onde o médico já lá na estação de trabalho já faz a análise da imagem e já libera automaticamente o laudo. Outro serviço diferencial também que essa máquina nos proporciona é o serviço de biópsias estereotáxicas, que antes, até pouco tempo, a gente fazia em outros serviços porque o nosso equipamento ele não era compatível, ou seja, ele não podia fazer esse exame. Agora, com esse novo equipamento aqui que nós adquirimos agora, nós podemos fazer isso tudo dentro da própria instituição. Ou seja, as biópsias, que são as marcações pré-cirúrgicas, já são feitas aqui dentro mesmo do próprio Hospital São José. Outro diferencial era o número de exames que a gente tinha. Quantos exames o Hospital São José realiza mensalmente ou diariamente? Diariamente. Mensalmente agora não tem um número específico aqui, porém a gente realizava em torno de 40 mamografias por dia, 20 de manhã e 20 à tarde. Com esse novo equipamento aqui agora, nós vamos a triplicar praticamente o atendimento. Bastante significativo. Ou seja, nós vamos disponibilizar mais vagas, ou seja, mais exame para a nossa população, para suprir a demanda que a gente tem na região, que não é só o município de Criciúma, claro, que é toda a ANREC, a MESC e alguns pacientes também da Amurel que vem para fazer com a gente aqui. Muito obrigada então pelas informações. A gente espera que esse aparelho traga contribuição na resolutividade de outros exames para a população de Criciúma e de toda a região. Muito obrigada e até a próxima. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo.
pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a cirurgiã bucomaxilofacial, doutora Andrea Vilma Manfredini, e o assunto em pauta no programa de hoje é exatamente sobre essa especialidade da odontologia. Bem, doutora, todos os tratamentos relacionados a esta especialidade são necessariamente cirúrgicos? Bom, na verdade, assim, como a gente conversou, um dos tratamentos que a gente atua bastante é nessa disfunção articular que está relacionada aos dentes. Muitas vezes não tem tratamento cirúrgico, a maioria delas só se envolve algum tipo de extração de dente que está incluso. Tirando isso, o tratamento seria conservador. Acompanhamento de algumas lesões que não são cirúrgicas, são poucas também. Eu acho que basicamente seria isso. Basicamente isso. Bem, doutora, quando procurar um bucomaxilofacial? Na verdade, é uma especialidade que quando o dentista, que a pessoa costuma ir, não consegue resolver algum tipo de tratamento, de extração, principalmente dentes inclusos, que é o siso, que muitas vezes começa a incomodar. Esse é o momento, ou quando tem um trauma, ou uma cirurgia, que a gente citou pouco sobre cirurgia ortognática, que são avanços que a gente faz conjunto com o ortodontista, um planejamento, né? Eu acho que seriam essas especialidades, né? Muitas vezes o próprio profissional faz a indicação. Bem, doutora, essa especialidade que é o cirurgião bucomaxilofacial, ela vai além da odontologia. A pergunta que eu te faço é a seguinte, doutora, no que diz respeito ao paciente, quando é que esse paciente vai perceber que precisa procurar um cirurgião bucomaxilofacial? Bom, como eu já tinha falado, a nossa especialidade é odontológica. A faculdade forma para todo dentista fazer cirurgia, mas muitas vezes requer um pouco de prática, né? Então, por a gente atuar mais tempo dentro do hospital, com mais casos de cirurgia, acaba que as cirurgias são feitas de uma forma mais simples pelo cirurgião bucomaxilofacial. Então, se o profissional de confiança da pessoa diz que vai fazer a cirurgia e tem capacidade para isso, muito bem, pode ser feito, mas muitas vezes ele mesmo indica um colega, porque é uma cirurgia um pouco mais complexa. Então é onde a pessoa procura, mesmo um implante, ou fazer uma cirurgia de um dente incluso, de uma colagem, uma remoção de alguma lesão de boca, cirurgias maiores, como já falei, né, que daí a gente realmente vai atuar nessa área. Bem, doutora, então para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que a doutora deixasse algumas dicas e sugestões para prevenir doenças maxilofaciais. Bom, algumas doenças não podem ser prevenidas, né? Que são doenças que surgem, doenças congênitas, que a pessoa nasce com aquilo, ou uma doença genética, algumas coisas não podem ser prevenidas. Mas o que a gente poderia dar de dica? De fazer manutenções periódicas, de pacientes que têm tratamentos de canais, revisar isso, que pode virar lesões, que cirurgicamente às vezes complica, tem abscessos grandes. Implantes não é fazer
e nunca mais na manutenção. Isso precisa ser dado manutenção, pode haver infiltração, infecção local. E a articulação também, tempo mandibular, muitas vezes é afetada, essa dor que a gente apresenta muitas vezes é por falta da manutenção e avaliação dessa sua oclusão, dessa sua mordida, se está adequada ou não. Bom, e fica aí a dica, né? Procure o seu dentista regularmente, né, doutora? Isso, com certeza. Bem, a doutora Andréia atende no Hospital São José e também atende no consultório aqui no Millennium Saúde Center. Qual é o telefone, doutora? É 3433-0051. Olha, o programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a cirurgiã bucomaxilofacial, doutora Andréia Villeman Manfredini. Doutora Andréia, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço. Sempre uma honra estar no seu programa, um programa de bastante audiência, de bastante credibilidade. Para mim sempre é uma honra. Parabéns e sucesso, doutora. Muito obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Fique agora com o quadro Minuto do Sono, com o médico pneumologista, também especialista em medicina do sono, Dr. Fábio Souza. Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Olá, eu sou o Dr. Fábio Souza e no Minuto do Sono de hoje nós vamos estar falando da polissonografia, o principal exame para avaliar os distúrbios do sono. Então, poli de muitos e sonografia da grafia do sono, do estudo propriamente dito do sono. A polissonografia ela consiste então em eletrodos que vão na cabeça, eletroencefalograma para ver os estágios do sono, sensor de fluxo nasal e oral para ver se está ventilando ou se não está ventilando, a famosa apneia obstrutiva do sono, sensor de ronco para ver a porcentagem de ronco, oxímetro para ver a oxigenação, por exemplo, pacientes com apneia estão com uma saturação de 90, pode chegar a 40, uma queda significativa, cinta torácica e abdominal para ver o movimento tóraco-abdominal do paciente durante o sono e movimento periódico de pernas, então sensor que vai nas pernas. A cada semana nós vamos estar falando sobre os distúrbios do sono associados com a polissonografia, o que ela pode nos ajudar em termos diagnósticos. Esse foi mais um Minuto do Sono, até a próxima semana. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Orque. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica.